Olá, eu sou a Tainá e a gente vai apresentar hoje a primeira entrevista do ciclo de entrevistas do Grupo Trama, Terra, Trabalho, Memória e Migração, grupo de pesquisa do CNPq. Hoje a entrevistada é a professora doutora Maria Aparecida de Moraes Silva, a coordenadora do Grupo Trama. Ela tem uma longa carreira de pesquisas com trabalhadores rurais, com pequenos agricultores, mulheres, migrantes, enfim. A gente vai falar um pouco sobre essa situação atual do trabalho rural e da pequena agricultura na situação de pandemia. A professora Maria, ela é doutora e mestre em Sociologia do Desenvolvimento pela Universidade de Paris I, em Sorbonne. Ela fez Ciências Sociais na Unesp de Araraquara. Atualmente, ela é professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar. Também é professora colaboradora no curso de especialização em Sociologia da Agricultura Latino-Americana da Universidade de Comahue, na Faculdade de Direito e Ciências Sociais da Argentina. Ela também é professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Unesp de Presidente Prudente e pesquisadora nível 1A do CNPq. Onde andam esses trabalhadores rurais e agricultores familiares nesse contexto da pandemia, né? Não é um debate que a gente vê acontecendo muito, né? Se fala bastante sobre os efeitos nos trabalhadores no campo urbano, em diversas categorias profissionais, mas sempre no espaço urbano, né? E a ideia é que a gente possa pensar também sobre os rurais, né? Tanto trabalhadores quanto agricultores familiares. Então, enfim, professora, o que a senhora pode dizer? Onde é que está esse povo nesse contexto e como está, principalmente? Bom, boa noite a todas e a todos que nos ouvem. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, justamente para falar de um tema super importante. Gostaria de agradecer a Tainá pela iniciativa de fazer uma retomada dessa questão no momento atual e também adiantar que outras pessoas do grupo vão, na sequência, também falar respectivamente sobre os seus temas de pesquisa e também outras considerações que esses pesquisadores e pesquisadoras acharem importantes. Bem, como a Tainá já adiantou, a temática do trabalhador rural, nesse momento que nós vivemos, nesse momento de pandemia, é praticamente ocultada, não se fala. Se nós fizermos um rastreio pela grande imprensa, pela televisão, mesmo pelas redes sociais, nós não vamos encontrar menções a esses trabalhadores. Por outro lado, nós vemos aí um esforço, inclusive, por parte dos governos, no sentido de eleger determinados trabalhadores como essenciais neste momento. Então, nós achamos perfeitamente justo que, vamos supor, os trabalhadores, os profissionais de saúde são, sem dúvida alguma, essenciais, imprescindíveis nesse momento, e tantos outros. Mas, por outro lado, nós não vemos de forma nenhuma uma menção aos trabalhadores rurais, aos agricultores familiares, aos camponeses, de modo geral, que são esses trabalhadores que estão aí no campo produzindo os alimentos que chegam às nossas mesas nas cidades. Então, pensando exatamente nessa questão, o ofuscamento, a invisibilidade desses trabalhadores, é que nós pensamos em chamar a atenção das pessoas para a importância desses trabalhadores. Todos nós sabemos muito bem das dificuldades que cercam esses trabalhadores, não somente no tocante às condições de trabalho, como também às próprias condições de moradia. Em geral, são trabalhadores que vivem no nível da sobrevivência. São trabalhadores, em geral, temporários, né, se nós pensarmos principalmente no caso dos trabalhadores assalariados, eles têm trabalho
durante apenas uma parte do ano. No caso dos colhedores da laranja, tem trabalho durante 6 meses. No caso dos cortadores de cana, dos trabalhadores nos canaviais, tem trabalho durante 9 meses, de tal forma que a própria condição de trabalho limitada no tempo faz com que esses trabalhadores tenham, assim, enfrentam, né, muitas dificuldades para a própria sobrevivência. E a questão é exatamente saber como é que eles estão agora. Evidentemente que nós não temos condições, nesse momento, de realizarmos pesquisas com esses trabalhadores, uma vez que fazemos parte do grupo privilegiado que pode ficar em casa, respeitando as normas de isolamento social e também de distanciamento social. Mas, por outro lado, nós podemos levantar hipóteses seguras que esses trabalhadores estão passando por muitas e muitas dificuldades. E a questão, a meu ver, bastante complicada, é referente aos cuidados e à proteção. Se nós pensarmos nas condições sanitárias, se nós pensarmos, por exemplo, no uso de máscaras, no uso de luvas, se nós pensarmos, por exemplo, na higienização dos ônibus que transportam esses trabalhadores até os locais de trabalho, e assim por diante. Então, acompanhando a trajetória laboral desses trabalhadores durante muitos anos, nós percebemos que as condições de trabalho eram muito precárias, as condições de trabalho eram muito difíceis, e, hipoteticamente, podemos dizer que esses trabalhadores estejam, até certo ponto, bastante desprotegidos nesse momento. Então, são eles que fazem com que os alimentos cheguem à nossa mesa. Então, se nós pensarmos, por exemplo, no caso da laranja, nesta semana mesma, eu comprei laranjas. Em todas as laranjas havia um selinho escrito Cutrale, que é a empresa que é sediada aqui no interior do estado de São Paulo, e, evidentemente, que essa laranja estava sendo colhida por trabalhadores. Então, a pergunta é essa: será que as empresas estão realmente preocupadas com a proteção sanitária desses trabalhadores? Esta é uma questão. A outra questão é pensar no momento pós-pandemia. O que será desses trabalhadores no momento posterior, tendo em vista a recessão econômica que está já acontecendo no nosso país, e tantos outros problemas políticos e econômicos. Então, nós pensamos em organizar essas falas, ainda que curtas, mas com a intenção de chamar a atenção das pessoas para essa categoria invisibilizada e, no entanto, extremamente essencial, embora não seja considerada como tal. E, pera um pouquinho. E outra coisa, né, professora, também tem os agricultores familiares, né, as condições dos pequenos produtores rurais, né, como que eles estão lidando com essa situação, porque eles precisam escoar a mercadoria, precisam vender as coisas, as feiras não estão acontecendo, né, qual também é a condição que eles têm agora nesse momento, né. Então, eu acho que essa é uma outra questão que está sendo colocada e também está sendo ocultada. Eu tive notícias que no Vale do Jequitinhonha, numa determinada cidade, o prefeito decretou a proibição da realização de feiras. E, na verdade, isso causou um transtorno muito grande, porque as feiras eram alimentadas exatamente pelos camponeses que levavam as suas mercadorias para serem vendidas e depois trocadas por outros produtos. Então, não ocorrendo mais as feiras, então isso significa, evidentemente, isso que você acabou de dizer, a dificuldade de vender o produto.
Então, nós podemos imaginar que em diferentes partes do país, em razão da falta de uma organização, de uma gestão coordenada, né, não somente por parte de governadores, como também de prefeitos, essa situação possa estar sendo bastante agravada nesse momento. Vimos algumas imagens de produção de hortaliças, né, na Grande São Paulo, na região da Grande São Paulo, que estavam sendo destruídas, e justamente porque não havia possibilidade de escoamento. Essa notícia saiu na Folha de São Paulo e logo em seguida houve uma série de medidas que foram tomadas, e aí houve a possibilidade de reorganizar a distribuição e a comercialização daquelas hortaliças. Mas isso é apenas um caso, quer dizer, um caso que a grande imprensa noticiou e que logo em seguida as medidas foram tomadas. Agora, a questão é a seguinte: e nas demais regiões do país? Como é que isso está acontecendo? E é bem interessante a senhora falar essa questão da gestão, né, porque não existe, de fato, um interesse, aparentemente, né, dos governos, e principalmente do governo federal, de se preocupar com essa categoria, né. Claro que a gente tem, por outro lado, as grandes organizações patronais, principalmente em relação, pelo menos o que eu tenho visto, né, em relação à cana, né, falando sobre buscar o Estado para conseguir algum tipo de auxílio, já que eles também estão perdendo muito em relação à exportação de produtos ou comercialização no geral, né? Mas, claro que uma coisa é a gente falar de pequenos produtores rurais, outra coisa é a gente falar de grandes usinas, sucroalcooleiras, por exemplo, né? Qual a senhora acha que é o papel do Estado nessa situação, né? O que o Estado poderia fazer, não está fazendo? Qual a perspectiva também de ação que a gente tem para esse Estado, né? Olha, eu acho que o primeiro ponto, Tainá, é pensar que o chamado agronegócio, isso que é disso que estamos falando nesse momento, é resultado do apoio do Estado. Então, se nós fizermos assim o levantamento do histórico da produção canavieira no Brasil, ou então da produção de soja, e mesmo da pecuária, nós vamos ver que esses produtos, que são commodities, né, e sem pensar no caso das mineradoras também, que os minérios são commodities, então esses produtos, eles realmente são frutos de ações do Estado. Então, não significa que o Estado, nesse quesito, esteve separado dessa organização, dessa produção e mesmo da existência dela, muito pelo contrário, né? Então, nós vemos aí um conjunto de normativas, um conjunto de regras, de leis que culminaram no apoio decisivo para a existência dessa produção. Uma grande produção, uma gigantesca produção, com apoio do Estado, com apoio do BNDES, isso durante décadas, como nós sabemos, e o que resultou foi, o resultado que nós temos foi a concentração da propriedade, da terra, então são propriedades gigantescas, além da concentração dos capitais e uma dependência exclusiva do mercado externo. Então, quer dizer, a produção de commodities destinada ao mercado externo, monoculturas, e nós sabemos, através de vários estudos, não somente de sociólogos, como também de economistas, que essa produção, ela, na verdade, ela era bastante vulnerável. Então, o que nós estamos vivendo, vendo agora, é exatamente isso, a vulnerabilidade dessa produção em relação à sua dependência de um mercado externo.
Então, peguem, por exemplo, o caso do etanol, né, que aí não é uma produção destinada maciçamente ao mercado externo, mas ao mercado interno, e que nesse momento, sem dúvida alguma, essa produção precisou ser parada. Então, isso, sem dúvida alguma, vai refletir numa crise de proporções cujo tamanho a gente não tem como mensurar nesse momento, com uma característica bastante peculiar, porque a cana, ela é perecível. Então, a cana, ela precisa ser cortada anualmente, as safras ocorrem anualmente. Então, não é possível deixar lá o canavial, digamos assim, por 1 ano, 2 anos. Isso não pode acontecer, porque ela tem um período, né, de crescimento e também de colheita. Então, e por outro lado, essas usinas, embora elas tenham depósitos imensos do etanol, porque a produção de etanol no Brasil é na ordem de bilhões de litros, assim como a produção do açúcar é na ordem de milhões de sacas de açúcar. Então, não é possível estocar, né, esses bilhões de litros de etanol. Quer dizer, então a produção ocorria num desenvolvimento muito grande, num crescimento muito grande, mas, sem dúvida alguma, era uma produção que acompanhava o consumo. Agora, na medida em que esse consumo teve essa retração, imposta exatamente pelas consequências do vírus, né, do coronavírus, isso vai, sem dúvida alguma, refletir numa crise. Eu estava até pensando na crise de 1929, a crise do café. Naquele momento, o governo federal tomou a medida de queimar o café. Foram milhões de sacas de café que foram queimadas no Porto de Santos, justamente para manter os preços no mercado internacional. E a consequência imediata foi a falência de muitas fazendas, médias fazendas, pequenas fazendas e assim por diante. Então, quer dizer, uma crise econômica realmente bastante séria. No caso de São Paulo, naquele momento aí dos anos de 1929, 1930, a crise, nós tivemos na sequência vários acontecimentos políticos, podemos pensar na Revolução de 32, e também tivemos, do ponto de vista econômico, uma certa democratização da propriedade da terra. Foi o momento que os grandes fazendeiros endividados, eles precisavam de dinheiro para pagar as dívidas e aí venderam partes de suas propriedades. E foi aí que nós tivemos, no estado de São Paulo, um período da pequena propriedade, quer dizer, muitos colonos que tinham alguma poupança puderam comprar pedaços de terra, e aí um florescimento até mesmo interessante dos sitiantes aqui no estado de São Paulo, um período curto, mas que aconteceu em virtude da crise do café de 29. Então, nesse momento, o que nós estamos vendo é realmente uma crise, sem dúvida alguma, que está se avizinhando, porque o consumo do etanol, sem dúvida alguma, baixou muito, não há possibilidade de estocar, né, essa quantidade de etanol produzido, e, por outro lado, é uma produção gigantesca. Nós temos no Brasil mais de 9 milhões de hectares com cana. Então, a pergunta é essa: o que fazer com tudo isso? E sem contar também que o preço do açúcar, nesse momento, no mercado internacional, está baixo. Há vários países que produzem açúcar, né, além do Brasil. Então, aí nós temos, portanto, um problema econômico e um problema político, mas nós sabemos que, em nível do Estado, do poder que a bancada ruralista tem. Então, é provável, né, quer dizer, isso tudo em termos de probabilidade, que, mais uma vez, o Estado venha apoiar, digamos assim, e dar recursos, né, para esse setor da economia. Agora, por outro lado, eu acredito também que existam outras portas, outras probabilidades. Então, eu penso, por exemplo, no movimento de luta pela terra,
justamente porque essa crise ela vai, sem dúvida alguma, refletir sobre a situação dos trabalhadores, sobretudo dos trabalhadores assalariados. Aqui no estado de São Paulo, nós sabemos que quase a totalidade do corte da cana já é mecanizado, mas a mesma situação não ocorre em outros estados do Brasil. Então, a pergunta também que se abre é essa: o que será desses trabalhadores, principalmente trabalhadores migrantes? O que será deles? Então, tenho a impressão que nós estamos aí diante de muitas probabilidades, de muitos caminhos, e só o tempo nos dirá o que vai acontecer. De qualquer forma, Tainá, eu penso que a frase "tudo que é sólido desmancha no ar" é o que nós estamos vivendo nesse momento. Tudo que parecia como consolidado, como eterno, o símbolo do progresso, o símbolo do desenvolvimento econômico, de repente, parece que todo esse castelo está sendo desmoronado. Não sei, são premissas, né? Vamos ver. No fim, a gente está numa situação, em um momento de probabilidades, né? O que pode acontecer, né? Claro que a gente sempre pode olhar para o passado e tentar entender, né, como é que funcionam essas estruturas e esses grupos de poder e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que a ideia era essa mesmo, professora, era a gente só trazer esse debate e pensar nessas possibilidades também, né? Claro que depois nós vamos falar com outras pessoas do grupo que talvez tenham proximidade com comunidades rurais específicas ou trabalhadores rurais específicos em alguns lugares, e talvez possa trazer outras informações, já que eles, enfim, talvez tenham contato maior, né, com esses grupos. Mas eu acho que a ideia era essa, então eu quero agradecer a senhora, foi uma conversa curta mesmo, mas a ideia é essa, é a gente trazer a discussão, né, e ver como as coisas vão se desenrolando também, né. Eu tenho a impressão que a ideia é realmente essa, né, de trazer uma discussão, de trazer um tema que é ofuscado, que é negado para o debate, e também fazer com que as pessoas realmente possam refletir sobre tudo isso, né? Por exemplo, a questão dos alimentos, a questão da fome, e nós estamos vendo uma mazela que a sociedade talvez não tenha percebido tão intensamente, ou seja, ou pelo menos a sociedade, até certo ponto, ter virado as costas para essa mazela, que é justamente a fome, né? Quer dizer, se falar em fome, ou então nessa insuficiência alimentar, na insegurança alimentar, era algo assim, talvez, impensável para muita gente, sobretudo pessoas de classe média e classe alta na nossa sociedade. Agora, nós vemos aí pessoas, quer dizer, nós temos os números, né, das pessoas desempregadas, das pessoas subempregadas, das pessoas vivendo em favelas, das pessoas que vivem em péssimas condições de moradia, enfim, essas pessoas estão sem trabalho, sem emprego, sem proteção social, em virtude das reformas, tanto da reforma trabalhista quanto da reforma previdenciária, e agora também numa situação de fome, né? Tanto é que esse auxílio que o governo permitiu a uma boa parcela da população, em torno de R$600, nós estamos vendo aí as imagens, né, do desespero que essas pessoas têm acumulando-se nessas filas, né, todo mês para receber essa parcela, que é o dinheiro com o qual eles possam contar para a sua sobrevivência. Bom, então a questão que vai aparecer é o seguinte: pós-pandemia, como é que tudo isso vai se rearranjar? Quer dizer, pela uma última
informação que eu tive, nós temos aí mais de 100 milhões de pessoas numa situação de insegurança, tanto alimentar quanto social, no país. Quer dizer, praticamente a metade da população brasileira, ou quase a metade da população brasileira. Então, evidentemente que as peças nesse tabuleiro, elas estão se movimentando, não sei para que lado, certo? Se é para a direita, para a esquerda, para o centro, não sei, porque tudo está muito confuso nesse país, nesse momento, mas de qualquer forma, elas não estão mais paradas. Então, é isso que nós podemos dizer, e, sobretudo, reforçar a ideia de que não há só problemas urbanos, nós temos problemas rurais, e que muitas vezes os problemas urbanos existem por causa dos problemas rurais. Então, podemos pensar por que as pessoas estão em favelas, quem são esses favelados, de onde eles vêm? Eles vêm do campo. E o que aconteceu? Porque eles foram expulsos do campo. Então, eu acho que esses links, essas relações que as pessoas precisam fazer, certo? É isso. Mas, de qualquer forma, vamos aí, então, continuar com o debate e esperar as próximas exposições e as apresentações das pessoas interessadas nessa discussão. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora, foi muito bom.